Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o filme japonês Samurai X: A Origem. Oi pessoal, bem-vindos ao vídeo. Eu queria muito fazer um vídeo e falar sobre esse filme. Aqui no início do vídeo vai começar mais como uma indicação para quem não assistiu o filme, então eu não vou dar grandes spoilers. Quando eu for dar spoilers, eu vou avisar, que é quando eu vou falar a minha opinião mesmo sobre o filme. Mas aqui no começo eu queria falar um pouco da história, um pouco do que se trata esse filme. Queria indicar que vocês que não assistiram, assistam, porque é um filme muito bom. É um filme lindíssimo. O Samurai X, como é conhecido mundialmente, ou como seu nome original é Rurouni Kenshin, o Andarilho Kenshin, ele originalmente foi criado como mangá, que depois virou um anime e que agora ganhou uma série de filmes, que a gente chama os live action. E é claro que todos os filmes são maravilhosos, estão aí na tela para você ver a sequência deles, mas eu particularmente quero falar aqui do Samurai X: A Origem, que conta a origem do personagem, como ele começa a sua história e principalmente vai nos contar a história de como ele ganhou aquela cicatriz no seu rosto, que é a maior característica e a maior marca do personagem. E é um filme que você pode assistir sem saber nada sobre o personagem, sem ter assistido os outros filmes, sem nunca ter visto nada sobre ele. Ele funciona como um filme único, como uma história fechada. Então eu acho muito legal, mesmo quem não tenha todo esse conhecimento do personagem, pode ir lá e assistir esse filme de origem como um filme individual maravilhoso, extremamente bem feito, que vale muito a pena ser visto. Então vamos começar falando dos atores e dos personagens. É nóis! Nós temos como protagonista, como um Kenshin, o Takeru Sato, que é um ator muito conhecido aí para quem gosta de dramas e filmes japoneses. É um queridíssimo, lindíssimo. Adoro. E temos a atriz Arimura Kasumi como a Yukishiro Tomoe, fazendo par ali com Kenshin. Não. Tomoe desu. Yukishiro Tomoe. E são basicamente esses dois personagens principais da história. Lógico que a gente tem muitos outros personagens. Vou colocar alguns aqui na tela para vocês irem vendo, com outros atores. Mas conforme a gente for falando da história, eu vou falando mais deles. Mas são esses dois atores e personagens principais da história. Vou falar um pouco da minha relação pessoal com essa história, com esse personagem. Como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu venho do mundo dos animes, eu sempre fui otaku. E o Kenshin faz parte daqueles personagens que eu cresci amando e assistindo. Era um personagem que eu sempre gostei muito, eu sempre fui uma apaixonada por essa história. Tanto que o mangá foi lançado no Brasil, eu comprei todo o mangá, li todo o mangá, assim como eu assisti todo o anime. E do anime, eles fazem o que a gente chama de OVA, que é o Original Video Animator. E essa história do Samurai X: A Origem é baseada nesse mangá especial e nesse OVA que conta a história da origem do personagem. E a primeira vez que eu vi esse OVA foi muito impactante para mim. Desde aquela época eu tinha um sonho de ver essa história sendo adaptada para um filme, porque mesmo na animação eu já achei uma história incrível. Eu lembro de pensar a primeira coisa, nossa, isso daria um filmaço. E eu não estava enganada, realmente se tornou um filmaço. Então eu esperei muitos anos para assistir essa adaptação, e quando eu vi que eles iam fazer, nossa, eu fiquei muito feliz, porque realmente é uma história que merecia ganhar uma versão em filme, uma versão com atores. Mesmo no OVA já era muito incrível a história, porque é um desenho muito violento que impacta muito. Realmente, mesmo a gente acostumada a ver animes ali que tem uma violência, quando você assiste
ele te choca pela seriedade e por toda a forma emotiva e dramática que aquilo é contado, que já na animação parecia que eu tava vendo um filme em versão desenho, uma coisa bem feita para pessoas adultas mesmo. Nunca recomendaria que uma criança assistisse esse desenho, essa animação, ou inclusive este filme. Realmente é um filme com uma história muito complexa e também muito violenta, como eu falei, que deve ser assistido por adultos, com certeza. Então eu tenho essa relação muito especial, eu sempre gostei do personagem, eu conheço a história toda do personagem, desde a sua origem até o final, a sua morte. É uma realização de um sonho dessa otaku aqui que eu sempre quis ver, essa história em um filme. E eu não poderia ficar mais feliz com a adaptação que eles fizeram. A história desse filme é muito interessante porque é uma história praticamente real. Os únicos personagens fictícios da história são os nossos dois protagonistas, olha que incrível. Então tudo que acontece em volta deles e todos os personagens que os cercam são personagens reais da história do Japão. Isso por si só já é muito interessante. Então a gente vai acompanhar ali o começo da vida do Kenshin Himura. O Kenshin Himura, embora no filme não mostre, foi uma das partes que existe na animação e que não mostraram no filme, ele é treinado por um grande mestre na luta de espada. Minha espada é guiada pelos ensinamentos do Hiten Mitsurugi Ryo. Mesmo assim, muitas vezes, não posso mesmo nem usá-la para salvar a vida de uma pessoa. Deve ser o suficiente se eu enterrar os corpos. Vejo que você fez túmulos tanto para os bandidos quanto para sua família. E ele se torna excepcional nisso. Um fenômeno, vamos dizer assim. Praticamente invencível com seu estilo de luta, que é o estilo Hiten Mitsurugi. Hiten Mitsurugi Ryu. Garoto, qual é o seu nome? Shinta. É um nome muito delicado para um espadachim. Daqui em diante, seu nome será Kenshin. Kenshin. Eu vou lhe ensinar a arte da espada, garoto. A arte de proteger as pessoas. Embora mundialmente o personagem tenha ficado conhecido como Samurai X, o Kenshin nunca foi um samurai. Ele é um Ronin, que seria um samurai que não segue um feudo, que não segue um general, que não faz parte de um feudo. Ele vivia numa época que tinha a dinastia, o Shogunato Tokugawa, que era uma ditadura militar desses shoguns, que eram grandes generais feudais. Então você tinha essa ditadura militar do Shogunato Tokugawa que pressionava muito a população, que deixava a população muito pobre, as pessoas estavam vivendo muito mal. E o Kenshin se junta a esses rebeldes, vamos chamar assim, que querem derrubar esses grandes generais do poder. Então todo esse contexto histórico realmente é real, é uma parte real da história do Japão. E isso é muito interessante, lógico. Tudo que você vai estar vendo no filme aconteceu de verdade, como o incidente da hospedaria Ikeda, que é um acontecimento muito famoso na história do Japão, que ali os rebeldes lutam com o Shisegumi. A gente vai falar muito deles aqui. O Shisegumi era como uma tropa, uma polícia que servia ao Shogun. Então aí você tem os personagens no filme, como o Saito Hajime, que era um dos generais, né, muito conhecidos na história do Japão, e também dentro da história do Kenshin. Um grande general do Shinsegumi, que também são conhecidos como os Lobos de Mibu, que funcionava mesmo como uma polícia ali que investigava crimes e investigava esses rebeldes, estava correndo atrás desses rebeldes para tentar impedir a rebelião. Então eles eram meio que os inimigos ali do nosso personagem principal, era deles, que ele tinha que se esconder, que ele tinha que lutar. Então, além do Saito, um outro personagem real também da história que aparece muito nesse filme, assim como aparece na animação e no mangá, é o Soji Okita, que foi um dos generais do Shinsegumi mais jovens. Ele era um garoto e ele já lutava, ele não só lutava, como ele também já liderava um dos esquadrões do Shinsegumi, que eles eram divididos em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto esquadrão e assim por diante. Que é um personagem muito conhecido da história do Japão, que o Kenshin enfrenta no filme. É até engraçado, isso não é spoiler, ou pode ser, mas como é uma coisa real,
O Okita nunca perdeu uma luta. Então é muito legal ver como dentro do filme e dentro dessa história, embora os dois se enfrentem, você não tem um vitorioso final ali, porque realmente como ele nunca perdeu uma luta de verdade, eu acho que é um respeito até à memória do personagem real, da pessoa real, eles manterem esse personagem invicto. Ele na verdade foi um jovem que era tuberculoso. E a tuberculose dele diz a história que foi descoberta nesse incidente da hospedaria. Isso é mostrado no filme, o que é muito interessante. Não é um grande spoiler porque não muda a história principal que está sendo contada. E eu acho legal saber que esse personagem é real, que esse acontecimento ali é real e que o problema de saúde que mostra no filme que esse rapaz teve era uma realidade, né? Que ele enfrentou isso. São pequenos detalhes muito interessantes da história. O próprio líder ali do Kenshin, ele é um personagem real da história também, o líder dessa grande rebelião, que lutou muito para derrubar o shogunato. Então a história é basicamente essa, você vai acompanhar a história desse Ronin, que é um grande guerreiro, que ele na verdade é usado por esses rebeldes como um assassino, que tem aqueles alvos certos que ele tem que matar, que ele tem que eliminar para que essa rebelião possa ir à frente, possa ir tomando espaço também para criar um temor dos rebeldes. Então ele era o grande assassino, a grande arma assassina usada por essa rebelião para derrubar essa ditadura militar dos generais feudais. Então a gente vai acompanhar a história desse assassino, considerado por todos um assassino frio e cruel, que conhece a Yukishiro Tomoe, e ali começa uma história meio que de romance entre os dois. Meio que não é totalmente romance entre os dois. E nós vamos acompanhar essa paixão de uma mulher por um assassino rebelde. E esse é o fundo principal da história do filme. É mostrar toda essa situação de caos que o Japão se encontrava, essa briga dos rebeldes contra quem dominava o poder e dominava o povo, e no meio disso tudo, o amor e o romance desses dois personagens crescendo em meio a intrigas e a todo o perigo que cerca a vida dessas pessoas. Falar um pouco do visual do filme, que é perfeito, maravilhoso. Nossa, parece que pegaram o mangá ali, o desenho, né, a animação, e jogaram no filme assim. Ficou perfeita, a reconstrução do Japão de época, maravilhoso. As lutas, vamos colocar aí dentro dos efeitos visuais e do visual, a questão das lutas, as coreografias são incríveis, maravilhosas. Bem duras, bem violentas, assim, mas ao mesmo tempo não tão fantasiosas como a gente está acostumado a ver em dramas chineses, por exemplo, ou filmes americanos. Uma coisa bem mais pesada, bem mais realista, assim, bem fria. Fria no sentido de que é papo, um golpe, morreu, sabe? Não fica floreando muito a luta, a não ser quando ele enfrenta realmente alguém que tenha ali uma habilidade para enfrentar ele, quando ele enfrenta o Okita, por exemplo, mas tirando isso, não. Ele é um assassino, então ele vai para golpes certeiros. Não fica trocando muitos golpes, ele vai e o objetivo dele é eliminar e matar de vez. E também toda a reconstrução das roupas, dos lugares, aquela... E nada floreado assim, bonitinho, é tudo muito sujo, tudo muito, às vezes, acabado, algumas coisas parecem até meio favelas, vamos fazer essa comparação. Porque realmente a população e as pessoas estavam vivendo uma situação muito difícil de carência, de pobreza. É por isso que a luta toda estava acontecendo. Achei interessante mostrar isso, né? Muitas coisas sujas, muitas coisas caindo aos pedaços. Todo o efeito também de luta, de sangue. Tudo muito bem feito, tudo muito perfeito. O filme é maravilhoso nesse sentido. Te remete mesmo
Japão feudal, sem fazer aquela máscara do bonito, sabe? Olha, como era tudo bonito, lindo, encantador. Não, mostra mesmo como era feio, sujo, acabado. E isso ficou muito legal no filme. Falar aqui rapidamente a minha opinião geral sobre o filme, sem dar spoilers. Eu amo a história. Como eu já disse no começo do vídeo, eu tenho uma relação pessoal muito forte com essa história. Eu sempre gostei muito dela. Então é óbvio que eu adoro a história e eu achei o filme maravilhoso, incrível, perfeito. Eu não tenho críticas para fazer ao filme. A reconstituição é quase como se eu estivesse vendo aquela história ali da animação, feita passo a passo, até melhorada, lógico, porque a animação é bem antiga, então o filme melhorou tudo, tá? Tudo contado de uma melhor forma, melhor feito, melhor apresentado. Não que a animação seja ruim, continua sendo muito boa, muito emotiva, passa tanto a emoção quanto o filme. E os personagens, a caracterização dos personagens é igualzinho, o cabelo, a roupa, tá tudo perfeito. E é uma história, obviamente, que eu amo, um filme que eu amo, nota 10. Eu adoro a história. E é por isso que eu tô aqui indicando para quem não assistiu, que é um filme que você pode ver ali só, não quero assistir todos eles, quero só assistir uma história fechada, entender. Você pode assistir Samurai X A Origem como um filme único, individual, que você não vai se arrepender, você vai entender tudo do início ao fim, porque realmente ele é uma história ali fechadinha e muito bem feita. E agora vamos para a parte que eu vou dar spoiler, então se você não assistiu o filme, não assiste essa parte do vídeo ainda, assiste o filme, assiste lá primeiro e depois volta aqui pra ver esse pedaço. Porque realmente o spoiler estraga a história toda. Realmente o legal da história é você não saber o que vai acontecer. Não assista. Spoiler, não veja eu falando esse próximo pedaço. Assiste o filme primeiro, depois volta aqui e vê. Ok? Combinado? E depois me diz o que vocês acharam. Então vamos à parte do vídeo que tem spoilers. Então tchau, pra quem não viu o filme ainda. Então vamos falar agora livremente, vamos falar com spoilers. Vamos falar do casal principal. Como uma boa história de amor de época, ainda mais no Japão, você não tem um romance com muitas cenas românticas, porque realmente os sentimentos, ainda hoje, o japonês não é igual a gente, e a gente gosta de contato, a gente pega, a gente beija, a gente abraça. Todos os contatos deles são muito significativos. Um rapaz só pega na mão da namorada, não na mão de uma amiga. Essa cultura ainda existe muito hoje no Japão e naquela época então era muito mais, as pessoas se restringiam muito mais. Então são pequenos olhares, pequenos gestos de carinho. É tudo muito pequeno, é tudo muito delicado. É um amor que vai sendo construído de forma muito simples, delicada, porque são dois personagens, tanto o Kenshin quanto a Yukishiro Tomoe, são dois personagens muito introspectivos, muito fechados. Ele é super fechado, ele às vezes mal fala e ela é igualzinha a ele. Então são duas pessoas, dois personagens muito sérios e que guardam muitos sentimentos para si mesmo e demoram para mostrar aquilo que realmente sentem. E só mostram realmente quando a situação pede que eles demonstrem aquilo. Em situações de perigo, que um tem que proteger o outro. É um amor construído nos pequenos detalhes. O Kenshin é um personagem muito forte. Ele sabe e acredita naquilo que ele está lutando. Mas ao mesmo tempo ele não é aquele assassino frio que as pessoas pensam. Ele sente cada vida que ele tira. É isso que vai fechando ele para o mundo cada vez mais. Ele não está feliz com o que ele está fazendo. Ele está fazendo aquilo por uma necessidade e pela crença que ele tem de poder ajudar, que ele tem a habilidade para ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Ela é uma personagem incrível, é uma mulher forte também, que toma uma decisão e vai atrás do que ela quer e ao mesmo tempo não tem medo de mudar de opinião e mudar suas decisões. E é uma personagem que eu adoro. E ela é toda muito artística, ela gosta de flores, ela gosta de arrumar, escrever, fazer pequenas coisas, muito delicada, muito prestativa. E ela é uma pessoa cheia dessas habilidades e uma mulher introspectiva, assim como o Kenshin, como eu disse, ela é bem fechada. Com o decorrer do filme você vai entendendo cada vez melhor a personagem. Os dois são personagens maravilhosos. E a minha cena favorita do filme é essa aqui.
que é uma cena em que ele quase mata ela, porque eu acho que é ali que ele se dá conta do quão importante ela é pra ele e de que ele poderia cometer uma coisa que ele não quer, que é matar uma pessoa inocente. E eu acho que ele é muito quando ele se dá conta dos sentimentos dele por ela. Eu nunca mataria Tomoe. Nunca. E eu acho essa cena muito bonita e muito significativa dentro da história. É claro que quando eu assisti o filme eu já conheci a história toda, eu não tive o fator surpresa que eu tive quando vi a animação. Mas eu acho lindo a questão da história de... Ela vai atrás do Kenshin, porque ela tá indo, na verdade, atrás do homem que matou, né, o amor da vida dela. Então ela se aproxima dele, na verdade, para se vingar. E é incrível como ela convivendo com ele, os sentimentos dela mudam. Mudam porque ela percebe que ele não é uma pessoa má. É aquilo que eu falei, embora ele seja um assassino, ele não é uma pessoa cruel. Ele faz aquilo com um objetivo, com um motivo. Ele não tem outra saída. Ele tá emprestando aquela habilidade dele para pessoas que ele acredita e lutando por uma causa que ele acredita. E essa é a parte legal do filme, para quem nunca assistiu. Você fica ali vendo aquela relação, você não sabe se ela é uma espiã, se ela realmente ama ele, se ela realmente gosta dele. A gente não sabe se ele tá entrando numa furada ou não, o que vai acontecer. Esse é um dos fatos mais legais da história. E é super poético que no final aquele X que ele tem no rosto, foi quando o homem que a Tomoe amava foi a primeira pessoa que realmente conseguiu revidar um golpe ao Kenshin. Ele conseguiu marcar o primeiro traço no rosto do personagem. E depois vem a Tomoe e faz o outro ali na cena final, quando o Kenshin descobre que ela se aproximou dele para se vingar, mas que realmente ela passou a amá-lo. No final das contas, ela estava sendo usada por outras pessoas para se tornar um ponto fraco para aquele assassino cruel. E como diz um personagem do filme, mais fácil do que você achar um ponto fraco é você criar um. Então ela foi plantada ao lado dele ali para realmente se tornar alguém que ele amasse, que ele confiasse, que ele gostasse, para se tornar um ponto fraco para ele. E no final é muito triste e comovente como ele vai lá para salvar ela. E no final ele não consegue e acaba matando ela, vamos dizer assim, sem querer, porque foi sem querer. Ele não conseguia enxergar nada devido a todo o ataque que ele sofreu. E ela vai lá pra salvar ele e ele não vê. E ele acaba acertando ela com um golpe. É uma história maravilhosa do início ao fim, tanto por mostrar uma parte real da história do Japão e também por mostrar essas questões de sentimentos. Sentimentos são fáceis de mudar. Como os sentimentos mudam quando você realmente conhece uma pessoa a fundo. Às vezes a gente faz pré-julgamento de alguém ou de outras pessoas por coisas que a gente fica sabendo ou por coisas que as pessoas cometem ou fazem. Então ela tinha um pré-julgamento que ele era um assassino frio, cruel, que ela ia chegar perto dele e realmente conseguir se vingar. E quando ela começa a conhecê-lo, ela realmente vê que não é nada daquilo e acaba se apaixonando por ele. E acaba no final, inclusive, se sacrificando por ele. Então é uma história que eu amo, surpreendente ali do início ao fim. Acho que quem assiste pela primeira vez realmente não espera como a história vai se desenvolver, se desenrolar. E é uma história super emotiva, um filme que conta uma história de mudança e uma história de amor tão diferente, tão maravilhosa quanto essa. Então essas foram as minhas opiniões e indicações sobre o filme japonês Samurai X: A Origem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer comentar alguma coisa, se você pensa alguma coisa diferente, se você assistiu por indicação e gostou, comente. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Se você ficou brava comigo que eu indiquei um filme que tem um final triste, também comenta aí. Eu acho que vocês já sabem que eu gosto de coisas com finais trágicos. Desde que a história seja boa, eu não me importo. Eu sei que tem gente que fica brava, que se importa. Mas eu acho muito errado a gente perder uma boa história só porque o final não é feliz. Isso que eu indico. Mas comente aí, fica à vontade para comentar o que você quiser, porque isso é normal. As pessoas têm opiniões diferentes e é isso que é legal.
Cada história vai tocar uma pessoa de uma maneira diferente. E dá uma curtida no vídeo, que isso ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau!